importante. Então, já está gravando, tá? E como uma forma de democratizar, como eu ia dizendo, o conhecimento, as construções que a gente está fazendo aqui, as redes que estão se estabelecendo, esse movimento todo. E os alunos que precisarem faltar por um motivo ou outro, desde que não tenham abandonado o curso, a gente envia imediatamente após a aula e manda as mensagens para aquele grupinho de WhatsApp que eu e a Ana e a Socorro estamos lá dentro mobilizando, né? Depois a gente pode fazer combinado sobre esse grupo também, só não quis invadir a privacidade das pessoas, deixando as mensagens abertas, tá bom? Nós recebemos, como vocês devem ter visto por aí, mais de 2.000 inscrições, muita inscrição repetida, a gente tentou eliminar e mesmo assim algumas acabaram escapando do nosso controle, mas somos só nós 3 trabalhando na equipe do projeto do Cárcere da Universidade, que está organizando o curso, é só a gente mesmo, tá? E depois a Socorro vai se apresentar, e a Ana também, mas eu só queria que a gente se contextualizasse aqui rapidamente como que está essa movimentação. Depois que os sorteios foram feitos ontem, quem acompanhou viu que a energia elétrica deixou a gente na mão no meio do processo. Pense numa pessoa nervosa, era eu. Eu estava bem agitada quando essa energia elétrica faltou. Quando a gente conseguiu o retorno, eu estava fazendo outro trabalho, não podia sair imediatamente. Só à noitinha que eu consegui finalizar com a Ana. A Socorro não podia entrar, que ela está em outra na casa dela, né? Enfim, a gente está vivendo o isolamento ainda um pouco com flexibilidade, mas a gente, pelo menos, está bem isolada aqui, mantendo bem os cuidados. Alguém pediu para incluir o número, a Érica Batista. Tudo bem, Érica, o chat fica salvo aqui, aí a gente pega todas essas informações no final, não tem problema, tá? Outra coisa, a partir de agora que já está gravando, coloquem o nome de vocês no chat como forma da gente ter a lista de presença salva no final, tá? Sem pressa, ao longo da aula. E aí depois a gente pega daí do chat essa lista, tá bom? Depois a Ana vai fazer um jeito mais prático ainda de registro de nomes. Então, voltando, faltou energia elétrica e eu tinha que escrever para mais de 2.000 pessoas com os resultados. Quando eu enviei mais ou menos 1.000 e-mails, o Gmail falou assim, não dá mais para mandar, não, você mandou muita coisa, isso daí está parecendo até spam. Aí eu tentei de todas as formas, esperei da meia-noite. Aí Socorro deu a ideia, e se a gente usar outro Gmail? Daí que eu fui para o meu e-mail pessoal e mandei mais alguns. Também, quando eu mandei uma parte, o Gmail pessoal bloqueou também. Aí a gente foi para o e-mail pessoal da Ana e conseguiu mandar os restantes. E a quantidade de e-mails digitados errados naquele formulário do Google, gente. 100 de e-mails que voltaram e as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo, porque a gente se comunica por e-mail. Se ela digitou errado, como é que faz? Né? E quem digitou o e-mail errado e digitou o telefone errado também. Também aconteceu. 7 pessoas sorteadas estavam com os 2 dados errados. Aí a gente conseguiu aqui dar um jeito para entrar em contato, pedir para rever o número de telefone, e talvez umas 2 a gente não tenha conseguido nem assim, né? É um trabalho heróico de nós 3. E a Ana está aqui, coitada, pega papel, pega arquivo, pega lista, salva isso, salva aquilo. É bem trabalhoso. E eu estou só contando isso para pedir a compreensão de vocês. Né? E ainda agora a gente está recebendo mensagem das pessoas que estão com dificuldade para entrar. E a gente tenta ajudar todo mundo, porque também quando a gente tem dificuldade, fica desejando que alguém acolha e ajude. Né? Então, se não fizermos isso, as coisas não vão funcionar. Então, o isolamento vai ser mais cruel ainda. Né? E a gente está aqui
quisemos fazer um formato que não fosse EAD. Teve uma pessoa que falou assim, olha, se é EAD, por que não bota logo todo mundo dentro do Zoom? Não é EAD. É um curso presencial que foi adaptado às circunstâncias, né? Quem trabalha com educação sabe o que é EAD. EAD é outra coisa. EAD é uma modalidade de... Pode falar. Ela não é dúvida. Não, acho que foi sem querer. É uma modalidade feita, pensada, estruturada, planejada para acontecer à distância. E a gente não planejou nada disso à distância, né? Então, a gente está adaptando o que é possível adaptar. Uma das coisas é a nossa sensação de proximidade. Por isso que a gente não pede para fechar a câmera, só se der problema mesmo. A gente quer estar perto. A gente quer, depois a gente vai falar da dinâmica do curso, para como usar o chat aqui, para a gente se aproximar ainda mais. Não podemos permitir que quase 100 pessoas que estarão online hoje, das 130 convocadas, se apresentem uma por uma, que seria uma delícia. Mas queria pedir a vocês que toda vez que vocês quiserem falar, trocar informação com os professores, que vocês se apresentem. Aí vocês vão dizer quem são vocês, de onde estão falando, qual o trabalho que vocês fazem, que já é alguma coisa, né? Você não vai do nada fazer um comentário ou uma pergunta, você também se apresenta, certo? Aí, então, meu nome é Vanusa de Mello, eu sou professora há 27 anos, trabalhei em escola localizada dentro de presídio e dentro de unidade de socioeducação durante alguns anos. Depois pedi exoneração e vim fazer projetos aqui fora. Hoje eu coordeno um projeto chamado Escrevivendo a Liberdade, que é um projeto parceiro do curso e do projeto do Cárcere à Universidade, que a Socorro vai dizer do que se trata. Tenho várias companheiras aqui do projeto Escrevivendo a Liberdade presentes, e vocês vão conhecê-las ao longo desses 10 encontros. Pessoas com quem eu tenho muito orgulho de trabalhar, muito esforçadas, dedicadas, inteligentes, abertas para as experiências estéticas que a gente tem nos espaços de privação de liberdade, porque a gente trabalha com literatura em espaços de privação de liberdade, poesia e outras manifestações literárias. Então, tem que ter uma sensibilidade e gosto por arte e respeito ao outro e tem que ver nos direitos humanos uma missão também, né? Então, eu vou aqui fazer sempre esse suporte técnico, vou estar sempre por aqui. Uma das aulas eu participo da mesa, a gente vai se revezando aqui em várias funções. Quando tiver alguém falando, a gente pede esse cuidado do microfone fechado, mas é só sinalizar, né? Eu só vejo 25 pessoas aqui na primeira tela, mas tem um recurso aqui de levantar a mão, quem conhece pode usar, a Ana verifica, eu verifico também. Tem o chat para avisar que quer falar, né? Que está precisando falar alguma coisa. A gente vai dando o nosso jeito, né, para falar. Aí eu vou pedir agora para a Socorro se apresentar, depois a Ana, para depois a gente entrar na estrutura do curso, tá bom? Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Eu sou Socorro Calhau, sou professora da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Trabalho com linguística aplicada na UERJ, por incrível que pareça, a minha área é de linguagem, né? Eu trabalhei assim, a década de 90 eu trabalhei com socioeducação, com Betinho de Souza, trabalhei no Se Essa Rua Fosse Minha, com literatura e alfabetização. Eu abordava os meninos e os adolescentes em situação de rua, com a parceria do Alfredinho, do Bip Bip, que a gente perdeu e que é uma tristeza.
levava, dessa abordagem, levá-los para casa, para a casa-dia que nós tínhamos, e com isso eu fazia alfabetização, eu trabalhava com literatura, então tenho um passado com a socioeducação. Passei grande parte da minha vida de professora trabalhando com EJA, né, com educação de jovens e adultos, com alfabetização. Alfabetização é a minha praia, letramento, minha praia maior dentro da área de linguagem. Na UERJ, eu coordeno o do cárcere da universidade, que é o projeto que ancora esse curso, que mais tarde eu vou falar um pouquinho. Também, junto com a Vanusa, também coordeno um projeto que nós temos chamado Ninguém Solta a Mão de Ninguém, que foi um projeto que eu escrevi no dia do resultado das eleições do segundo turno de 18. Me deu um desespero. Fazer download e começar a usar. Eu sozinha em casa, assistindo a apuração, na hora que deu o resultado para o presidente da República, eu sentei, escrevi um projeto, chorando, chamado Ninguém Solta a Mão de Ninguém, onde é um projeto de resistência contra as coisas que eu sabia que vinham para nós e que eu estava muito assustada. E o Ninguém Solta a Mão de Ninguém teve, em 2019, seu primeiro ano de vida, onde a gente recebeu grupos de pessoas que estariam, de alguma forma, afetadas ou tendo sequestrados os seus direitos com o que estava acontecendo no país. A gente fez grandes parcerias, escutando, foi muito bom sentir, dar mão, né, para esse povo todo, para a gente se sentir menos triste, menos sofrendo. Um projeto que no final do ano, assim como Escrevivendo, nós ganhamos um prêmio, né, um prêmio Paulo Freire, que não que eu ache prêmio bom, mas eu acho que nesse contexto a gente fazer uma resistência e ser reconhecido já alenta um pouco o coração. Então, a gente também tem o Ninguém Solta a Mão de Ninguém, que Aninha e Vanusa, parceiras de sempre, estão junto comigo. Prazer a todos que estão aqui, e a gente vai seguindo e daqui a pouco a gente se fala de novo. Vamos. Tayana. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Ana Nobre, sou estudante de letras da UERJ, Maracanã, e, além disso, também sou bolsista desse projeto, desse curso, Pedagogias em Espaços de Privação de Liberdade, e o Ninguém Solta a Mão de Ninguém também. Inclusive, aqui reafirmo a minha pré-disponibilidade para caso vocês tenham dúvidas, algum comentário, podem me chamar no WhatsApp, não tem problema nenhum. E acho que... claro, eu também componho junto com Vanusa de Mello, entre outras companheiras que estão aqui, o projeto Escrevendo a Liberdade. E é isso. Acho que é isso. Ok. Esse comecinho aqui eu tô de mediadora, mas daqui a pouco eu vou passar a bola para a Edla. A Edla está presente aí, né, gente? Você está entre nós, Edla? Estou aqui, sim. Opa! Oi, querida. Daqui a pouquinho eu passo a bola para ela, tá? A nossa dinâmica hoje previa isso mesmo, por isso que o encontro é mais longo, tá bom? Primeiro a gente se achar aqui, porque ficam muitas dúvidas, e tirem as dúvidas, façam as perguntas que vocês tiverem que fazer, tá? Tinha gente perguntando do cronograma, então a gente vai informar as próximas aulas aqui, e depois o arquivo com esse cronograma, então não precisam copiar, não precisa exibir tela, nada disso, vai ser enviado para vocês. Como? A gente vai abrir uma pasta no Drive,
E nessa parte do Drive vão ficar todos os materiais que forem disponibilizados pelos professores, né? Textos, se os professores quiserem socializar com a gente, os PowerPoints que eles apresentam, eles vão ser colocados lá. Filmes, né, que forem citados, a gente bota o link para o YouTube, tá? Que no Drive fica muito pesado o filme. Um vídeo ou outro que apareça também, desde que seja mais curto, a gente também disponibiliza lá. Então, e o cronograma vai ser o primeiro documento a ser compartilhado com vocês, tá? A Ana fica responsável, então, aí por tirar dúvidas, fazer a comunicação, qualquer coisa ela pergunta para a gente. Vocês já têm o WhatsApp dela, depois a gente coloca lá os e-mails de todo mundo, os e-mails pessoais e também o e-mail de contato do projeto do Cárcere da Universidade, e fica todo mundo usando, tá? Eu já vou abrir aqui o arquivo, então, com essa programação. Espera aí, só um minutinho. Ixi. Eu acho que meu Gmail fechou. Tudo bem? Já estou abrindo o Drive. Beleza, tá abrindo aqui, gente. É bem rapidinho. A aula de hoje, então, vocês receberam por e-mail, né? E eu coloquei lá também. É sobre educação como direito. Daqui a pouco vocês vão conhecer os professores e eu apresento melhor a Edla, que é a mediadora. Um minutinho. Dificuldades técnicas aqui, porque o Gmail foi desconectado. Enquanto isso, enquanto abre, deixa eu contar uma coisa muito linda para vocês que aconteceu com a gente. Com essa movimentação toda, nós recebemos uma proposta. Foi uma surpresa muito legal que aconteceu, porque a gente sempre sonhou transformar o conteúdo do curso em uma publicação. Mas a gente estava assim, como fazer isso? Com que grana? Com que recurso? Todos os recursos cortados na universidade? Como? Aí uma pessoa nos procurou para propor isso, e eu vou dizer já já quem é a pessoa. É a Lisandra Magon, da editora Pollen, que agora nem se chama mais Pollen. Jandiara ou Jandaíra, não lembro direito o nome. A Pollen é a editora que publica os livros da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, né? Para vocês terem noção da importância da editora, tá? Que eu estou dando esse exemplo. E a editora também que publicou um livro que eu amo, que é o livro Heroínas Brasileiras Negras em 15 Cordéis. A Lisandra nos procurou para propor que o conteúdo do curso fosse transformado em uma publicação de uma coleção que eles têm sobre as práticas pedagógicas outras, práticas pedagógicas não curriculares, não escolarizadas, ou que estão na escola, mas que exploram potenciais pedagógicos diversos, né? Para vocês terem uma ideia, o livro, o primeiro ou o segundo livro da coleção se chamava Pedagoginga, né? Um nome muito criativo sobre a pedagogia das ruas. Já foi feito um livro pela Heloísa Buarque de Holanda, dessa série. Então, para a gente é uma satisfação muito grande receber um convite, quer dizer, não foi nem a gente que foi pedir, a editora que propôs. Isso tem a ver com a movimentação intensa do curso, com o trabalho que a gente tem, que é sério, que é confiável, né, e firme. A gente sabe disso, sem falsa modéstia. Então, o que nós produzirmos no curso vai ser transformado numa publicação sobre pedagogias no plural que ocorrem em espaços de privação de liberdade, certo? As pedagogias que a gente faz muitas vezes aproveitando brechas, não é isso? Quem trabalha com isso deve estar balançando a cabeça já e já concordando comigo. E depois a gente vai entendendo isso melhor ao longo das aulas. Que mais? Então, já falei do livro.
Agora, então, os combinados. Tudo vai ser... O link é sempre o mesmo, mas, de todo modo, a gente manda antes de todas as aulas para aquele grupo. Se vocês acharem que o grupo merece ser aberto para todos comentarem, vocês deem a opinião de vocês aí, tá? Deixa eu ver se eu já consegui abrir aqui Já. Tá aqui. É a primeira aula, Direito, Educação como Direito. Perfeito. A próxima aula, na quarta-feira que vem, o tema é Educação Outra, Leitura e Escrita no Cárcere. A gente vai ter entre nós a Beatriz Nascimento, que é uma professora do DEGASE. O DEGASE é o órgão do Rio de Janeiro que cuida que é responsável pela socioeducação, né? Pela internação e outras medidas dos adolescentes. A gente vai ter o Samuel Lourenço, que é um escritor do Rio de Janeiro, que reflete nas suas crônicas e nas suas poesias sobre o sistema prisional. Vai ter o professor Rovani, eu não sei pronunciar o nome dele direito, já encontrei com ele várias vezes por aí, não sei pronunciar ainda. Ele é do Mato Grosso, e lá no Mato Grosso ele desenvolve atividades com leitura, trabalha com a remissão de pena também. E a mediação dessa mesa vai ser luxuosíssima, que é a professora Socorro Calhau. Tá aí. Tá? E aí a mesa seguinte... Espera aí, que eu me perdi aqui sem querer. Achei. Encarceramento em massa da juventude negra. A gente tem a confirmação da Mônica Cunha, já, que é fundadora e liderança do Movimento Moleque aqui no Rio de Janeiro, e estamos dialogando com outras pessoas. Uma dessas pessoas que a gente acredita que vai conseguir trazer é a Juliana Borges, que escreveu o livro Encarceramento em Massa, tá? Mas ainda precisamos de conversas. Então, logo, logo eu confirmo, tá bom? E outra pessoa é um companheiro do coletivo Papo Reto. Depois eu divulgo o nome dele para vocês, porque ainda não está confirmado. Depois temos movimentos sociais e educação crítica e emancipatória. A gente vai confirmar ainda a participação da Maria Priscila, da Associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas aqui do Rio de Janeiro. A gente tem a confirmação da Priscila Duarte, que é do movimento Empodera Jovem, que trabalha numa unidade de DEGASE lá na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, com arte, escrita, e muitas discussões interessantes. Provável mediação da Elisa De Filippo, que é ex-participante de um movimento chamado Emancipa, aqui no Rio de Janeiro, mas o Emancipa tem no Brasil todo. Tá? Estamos ainda vendo uma outra pessoa de fora do Rio e que seja de atuação dos movimentos sociais, dos coletivos, para compor essa mesa, para a gente ter experiência de fora do Rio também. Logo, a gente completa a mesa. Nós temos a mesa Pedagogias na Assistência Religiosa, são os diálogos interreligiosos e intolerância. A gente já está com a Fabíola. Fabíola está aí? Está presente aqui na sala? Fabíola Oliveira? Aqui. Sim. Abre aí, Fabíola. A gente quer te ver um pouco da sua lindeza. Abre e fala pelo menos um oi para a gente poder já ficar com uma tarde. Oi, gente. Olha boa ela. noite. Como é que você está, minha irmã? E aí, irmã? Tudo bem? Fabíola está nessa mesa. A gente está conversando com a Flávia Pinto, que é a única pessoa do Brasil que faz trabalho de assistência religiosa ligada à Umbanda nas prisões, tá? Nas unidades aqui do Rio de Janeiro. Depois a gente também está completando a mesa, tem muita coisa boa para acontecer. Depois temos a mesa Mulheres em Situação de Privação de Liberdade. Aí as convidadas são Joyce Gravano, que é pedagoga. Ela é companheira do João, da ONG Eu Sou Eu, a Ferrugem. E é uma pessoa, uma ativista aí que fez resistência nas favelas agora durante a pandemia, uma super parceira nossa. Temos a professora Sandra Maciel, que é da UF e tem pesquisa nessa área, da UF aqui no Rio de Janeiro.
tem pesquisa nessa área de mulheres em privação de liberdade. A mediadora vai ser a Laura Marconi, que é estudante, que é pedagoga, né, Socorro? Advogada e pedagoga. Isso, advogada e pedagoga. E também vamos acrescentar mais uma pessoa de fora do Rio. Depois temos a mesa Cartas do Cárcere, Vozes pelos Direitos Negados. Essa mesa é sobre projetos que fazem uso de carta para acontecer, sejam na área do direito, através de cartas que são enviadas ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e são feitos projetos com isso. Então, a gente tem a Elaine Barbosa, que vai estar na mesa. Ela trabalhou num projeto feito em parceria com a PUC, pela professora Tula Pires, e a Elaine vai contar para a gente dessa experiência. Confirmou agora uma pessoa que faz um projeto bem parecido pela OAB de São Paulo, tá? Depois eu já coloco o nome dela aí, mas está confirmado. E a outra pessoa sou eu, porque eu fiz projeto já com carta, faço projeto com carta toda hora, até hoje. A carta é uma forma de uma expressão artística e humana fundamental, que mantém a pessoa viva muitas vezes na cadeia, né? Então, essa mesa promete também, vai ser bem bonita. A outra mesa é sobre remissão de pena pela leitura. A gente tem uma mesa dobradinha entre Rio de Janeiro e Bahia, muito bonita a mesa. Marcelo Santos, aqui do Rio, da Unirio. Professor Marcos Pache também vai ser convidado. Tem Andréia Betânia e Kátia Barbosa. As duas são da UNEB, Universidade do Estado, né, na Bahia. E a mediação provavelmente da nossa escrevivente Carol Bessa, que também é da Bahia, de outra universidade, da Universidade do Sul da Bahia. E depois o encerramento. Aí o encerramento, eu quero já até começar os combinados aqui com vocês. Queria propor de o encerramento também ter 3 horas de duração. Logicamente, quem não puder ficar presente durante as 3 horas, não tem problema, porque vai ser enorme. A gente vai ter 5 ou 6 pessoas que já passaram pelo sistema prisional, seja como educador, seja como pessoa que cumpriu pena ou medida na socioeducação. É uma pessoa da pesquisa. E essas pessoas vão dar o depoimento pessoal delas, do trabalho que elas fizeram e do efeito desse trabalho na vida delas e também no trabalho vivido. Tem gente na sala de espera aí, tá, gente? Dá uma olhada. E aí, eu acho que essa mesa... vamos convidar a Sandra. Marilena está aí para me dizer o sobrenome da Sandra? Marilena, fala para gente. Tá sem som. Sandra Santos. Santos. Isso. A Marilena Nascimento vai estar nessa mesa, por exemplo, tá? Que ela já está atuando aí nas frentes de educação e arte no Degase há muitos anos. A Sandra Santos, ela fundou aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, uma iniciativa chamada Casa Mãe Mulher. Olha, gente, é uma coisa muito incrível. Eu fui lá com a Marilena e outras companheiras no sábado, com a Jéssica e com a Flávia Santos. Fomos conhecer a casa. A casa acolhe as mulheres, mães dos adolescentes da unidade que fica em frente à casa. Acolhe, aconchega. Não sei dizer que verbo usar para dizer que trabalho que aquela mulher faz. Ouve, né? E aí a gente vai começar um trabalho lá com elas de pegar essas narrativas e fazer delas também material de leitura para as pessoas, né? Na ideia de que a mídia cria na cabeça das pessoas a noção de que o sujeito que está preso, o adolescente que está preso, é um monstro, né? Não é isso? É isso. Principalmente a mídia mais popular. Tem a palavra monstro até nos jornais, toda hora.
Olha o Monstro, aquele jornal que passa à tarde, que eu não lembro o nome, tarde, não sei, cidade, não sei o quê. Me ajudem aí a lembrar do nome esses programas aí de mídia sensacionalista. Mas a mídia que não é considerada sensacionalista não fica muito longe, né? E aí, enfim, a gente quer contar as histórias das pessoas. Cidade Alerta, Leandro, isso aí. Entre outros, né? Às vezes o Fantástico fica quase igual a eles também. E aí, esse menino que está ali, às vezes envolvido num crime que a gente considera horrível, pavoroso, nasceu cometendo aquele crime? Não, né? Tem uma história, ele tem nome, a mãe dele tem uma história de vida e nem foi ela que cometeu o crime e está lá pagando junto com ele, muitas vezes em circunstâncias muito humilhantes e degradantes e cruéis, né? De extensão da punição à família. Então, a gente vai ouvir a história da Sandra nesse último encontro, tá certo? O Caio Tiburcio está na sala de espera tentando entrar. E agora eu queria ver se vocês têm alguma pergunta dessa parte prática do nosso dia a dia, das aulas. Deve ter, porque a gente sempre esquece alguma coisa. Esse é o momento, gente. Por favor, ajudem a gente a errar menos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Em que local aqui da Baixada fica? A Leandra está perguntando. É em Belford Roxo, Leandra? Belford Roxo, em frente ao CAI Baixada, no Jardim Redentor. Tá? O pessoal que é de fora do Rio não está entendendo nada. É a periferia da periferia no Rio de Janeiro, tá bom, gente? Baixada Fluminense é bem periférica e na Baixada, Belford Roxo é um dos municípios mais castigados. O Jardim Redentor é um bairro desse município que é também bem castigado. Tá bom? E ok, horário das aulas. As aulas acontecem das 17 horas às 19 horas, horário de Brasília. Bem lembrado, acho que foi a Edla hoje que me deu um puxão de orelha, que eu não estava dizendo isso. Ai, meu Deus, é mesmo, tem gente do Brasil todo, os fusos horários são diferentes. E eu tenho que avisar para as pessoas. Só perguntei para não me atrapalhar. Eu sei. Não foi um puxão de orelha carinhoso. E aí, é sempre no horário de Brasília, tá bom? E essa aula apenas que tem esse horário diferente, e eu estou propondo que a última aula também tenha horário diferente. A gente traz champanhe para comemorar, come salgadinho e tudo mais, e faz uma festa. Tá bom? Mais alguma pergunta? Haverá algum trabalho final de curso? Esse livro. Né? Quem tiver interessado em se engajar junto com a gente vai poder participar. O livro não vai ser uma publicação só dos professores, não, tá certo? A gente vai criar um mecanismo de participação das pessoas que desejarem participar, tá bom? Certamente com um trabalho editorial que vai ser feito, primeiro por nós, que somos as organizadoras do trabalho, e segundo pela própria editora Lisandra, que vai cuidar disso depois que tudo for apresentado a ela. Mas a gente tem pequenas tarefas ao longo do curso, tá bom, gente? Aí a gente vai dizendo para vocês. É muito interessante, também acho. Abrir o grupo de Zap uma vez por semana para tirar dúvidas. É uma. Vocês concordam que a gente abra pelo menos uma vez por semana? E se sim, que dia seria melhor? Na véspera da aula, no dia seguinte à aula, quando é melhor? Vou abrir lá o grupo, perguntar isso e a gente vai votando. Eu faço uma enquetezinha pelo Zap, pode ser? Dia seguinte à aula. Acho que pode ser uma boa opção. E quando a gente achar que tem alguma questão, vocês também avisem a gente que estão querendo falar alguma coisa importante, tá? A gente não tem uma decisão tomada assim, eu não posso nunca abrir mão dessa decisão. Todas as decisões podem ser revistas. Tá bom, né, Socorro? Sim, sempre. Sempre. Tá bom, vamos pensar então nisso da véspera. E já está combinado de antemão. O que mais?
A Isabelle está dizendo que por ela ficaria aberto sempre. Vamos fazer assim, Isabelle. Vamos abrir de hoje para amanhã, aí a gente faz a experiência. Se vir que está o negócio pegando fogo demais, a gente volta para a ideia. Então, se vir que dá tranquilo, a gente abre direto. Vamos combinando, conversando, negociando, né? Vamos negociar, tá bom? Porque eu mesma tenho pavor de grupo de WhatsApp, gente. E tudo é definido no grupo de WhatsApp. Tenho medo. São muitos grupos para participar, ninguém merece, nossa senhora. O que mais? Mais alguma pergunta dessas objetividades aí? A Fabíola está dizendo também que tem pavor, é muito complicado. Muito complicado. Ainda mais em épocas de polarizações. Está tenso. Mas nada, a programação completa será disponibilizada. Sim, Jaqueline, tá? Eu comentei ainda agora, vou repetir. O primeiro arquivo que eu vou colocar no Drive, eu vou colocar o link do Drive na descrição do nosso grupo de WhatsApp e também vou mandar como texto, tá bom? Como mensagem. Então, vocês clicam lá e ficam com acesso para sempre. Nunca eu vou deletar aquele Drive ali, tá? A não ser que o Gmail... não vou nem falar isso, que às vezes o Gmail vai chegar e vai dizer assim, olha, perdeu, não tem mais espaço. Mas acredito que não chega a tanto, não. Tá? Vou colocar qualquer coisa, eu aviso também. Gente, vou deletar o Drive, baixa os arquivos, salva aí, tá bom? E o que mais? Lista de presença. Karina, assina seu nome completo aí no chat, por favor. E no próximo, a gente vai colocar uma lista de presença eletrônica aí que a Ana vai fazer, que fica mais prático, tá? Que uma colega já até sugeriu isso lá em cima. Realmente fica melhor. É que hoje foi muito corrido. A gente recebeu mensagens ótimas, com muitas sugestões, com críticas que vão ajudar a gente a fazer um curso melhor, mais bem estruturado, mas também recebeu algumas que não eram tão respeitosas, tá? E a gente tentou ter o máximo de transparência possível, fazendo sorteio ao vivo, mas teve erro. No final teve erro, a gente teve que fazer sorteio aqui de 2 ou 3 pessoas na hora para completar a lista de espera que estava incompleta. Eu pulei um número, somos humanos, né? Não foi o computador sozinho que fez o processo. E a gente, repito, somos só nós 3 aqui, com os poucos recursos de que a gente dispõe. Esse Zoom aqui é um Zoom nosso, que a gente paga para poder caber em mais de 100 pessoas, e até nem tem 100 pessoas online no momento, tá? Porque a universidade não dispõe de uma plataforma com essa quantidade de pessoas que se use de modo simples. Tem, mas dá muita burocracia para usar, é muito demorado e a gente não tem gerência sobre a plataforma, tem que depender de um funcionário e às vezes a comunicação não funciona 100% com esse servidor. Então, a gente fez essa opção. Tá bom. Muito obrigada pelos elogios. Os elogios eu não vou ler, não, porque elogio em boca própria é vitupério, como dizia minha mãe. Diz minha mãe. Não sei se ela diz ainda, mas eu aprendi com ela. Elogio em boca própria é vitupério, mas a gente agradece. O que mais? Mais alguma pergunta? Só falar. Se não tiver, eu apresento a Edla e a gente começa o tema específico da aula de hoje. É isso? Faz assim, um joinha para mim, se estiver tudo bem. Todos... Nossa... Ferramentas eletrônicas podem falhar. E nos cursos presenciais a gente também tem falha. Às vezes nem acontece o evento por conta de alguma falha. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente chegou em evento e faltou isso, quebrou aquilo, o funcionário não apareceu, a chave, perdeu a chave. O trânsito na cidade teve isso. Aqui no Rio de Janeiro tem coisas incríveis que acontecem com o trânsito, né, nas proximidades das universidades. Isso inviabiliza muitas vezes os eventos. Mas, felizmente, a gente tem aqui a equipe e as meninas, as mulheres do Escrevivendo que vão ajudar no suporte também. E a gente nunca vai ficar sem ninguém.
Mesmo que uma ou outra tenha problema, sem ninguém a gente não fica. Então, acredito que nunca vai acontecer de a aula não ser viável. Estou com medo, tá, de fazer uma afirmação dessa, mas parece que tudo colabora para que sempre dê certo, tá? Foi? Então, já vou apresentar para vocês a nossa mediadora querida, que eu estou vendo hoje pela primeira vez aqui no quadradinho. Ela é Edla Cristina Rodrigues Caldas. Ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, é mestra em Educação pela Universidade Federal do Amazonas e atualmente é professora assistente na Universidade Federal do Amazonas também, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão democrática, participação, gestão escolar, projeto político-pedagógico, educação de jovens e adultos, processos educativos e privação de liberdade. Ela integra o grupo de pesquisa do CNPq, Educação, Cultura e Desafios Amazônicos da UFAM. É também doutoranda em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. É integrante do grupo de pesquisa do CNPq, Educação em Espaços de Restrição e Privação de Liberdade, e do grupo de pesquisa Práticas Sociais e Processos Educativos. É integrante do grupo de pesquisa Núcleo de Investigação e Práticas em Educação nos Espaços de Restrição e Privação de Liberdade, o EduCáceres, da Universidade Federal de São Carlos também. Depois disso tudo, eu quero saber como é que ela está arrumando tempo para viver a vida fora da universidade, da pesquisa e do trabalho. Então, eu vou passar a bola para ela. Aí, Edla, por favor, você apresenta os professores da mesa, tá bem? Por gentileza. E define com eles o tempo de fala de cada um. E eu, Ana e Socorro, vamos ficar só de olho no chat. Queria pedir a vocês para usarem com moderação, sabendo que depois vocês vão ter também um tempo de participação disponível, de preferência com o microfone aberto, não só pelo chat, tá bom? Mas usem o chat também sempre que precisarem. Ok? Edla, obrigada por ter aceitado. Bem, boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Eu sou, como já foi falado aí, eu sou membro do EduCáceres e esse convite me chegou por meio da professora Lenice Onofre. E como é que eu estou fazendo? Eu tenho a oportunidade, né, de me dedicar à pesquisa no momento como doutoranda, e produzindo bastante, né? Então, a gente tem estudado e trabalhado na pesquisa, na produção do doutorado, da tese em si. Eu sou nova, assim, me considero nova na área, né? Eu venho trabalhando em políticas públicas, gestão da educação, como foi falado aí, educação de jovens e adultos, e por causa da educação de jovens e adultos, acabei chegando em unidades socioeducativas aqui no Amazonas, né? Eu moro no Amazonas. Eu sou do Pará, mas moro no Amazonas. Aí, por isso a pergunta, porque a gente morre de medo de se atrapalhar aqui, né? De falar que é 3 horas, mas na verdade é 2 horas aqui e perder o horário. Então, não foi puxão de orelha, foi uma pergunta só para ficar certinho, tá ok? Então, estou nesse diálogo, tenho participado bastante de várias conversas, né? E vários diálogos em alguns eventos antes da pandemia. Já faz aí uns 4 anos que a gente está tentando dialogar com a temática da educação em espaços de privação e restrição de liberdade. E tem sido apaixonante, a gente tem integrado a luta pela garantia desse direito, né? Bem, então acho que hoje a gente parte dessa perspectiva, né, dessa luta pela afirmação da educação como direito, e esse direito tem sido negado historicamente no Brasil, a muitos e a muitas, né? Aí, como já foi comentado, o Brasil encarcera em massa, e esse encarceramento ele tem classe e cor, e essa população já teve esse direito à educação negado,
antes do encarceramento, e essa negação tem tido a tendência de persistir, né? Tendo a ausência, em vista da ausência de políticas públicas que efetivem esse direito. E acho que nessa tarde, essa temática a gente vai discutir, conversar, né, dialogar na perspectiva freiriana, a perspectiva do diálogo, que é um diálogo horizontal, né, sem essa coisa de alguém sabe mais e sabe menos, mas na perspectiva de trocar as experiências e de ouvir o outro, uma escuta ativa, né, e reafirmando esse direito público subjetivo assegurado nas políticas brasileiras, mas que na prática não tem sido efetivado. E a perspectiva da educação ao longo da vida, educação com e para o sujeito, né? E aí eu vou, nessa perspectiva, acho que a gente vai dialogar com os professores que também se dispuseram a estar conosco nessa tarde. E eu vou apresentá-los. E, pelo que eu sei, são 30 minutos, né, para cada. Daí eu não sei como é que a gente combina. Talvez a gente possa ouvir cada um e já ir passando para as perguntas, para não se perder. Ou a gente ouve a todos e depois faz as perguntas. Eu não sei, acho que a gente pode combinar. O que os colegas pensam. Então, vou apresentar aqui, né? A Juliana Sanches, que é advogada, criminalista, mestranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, coordenadora pedagógica do Instituto de Defesa da População Negra, do DPN, coordenadora também do GT, né, Grupo de Trabalho de Privação de Liberdade, do projeto de extensão da UFMA de Ruas. Também a gente vai conversar com o Márcio Nicodemos, doutorando em Educação pelo Proped, UERJ, e professor de Filosofia na DIESP, CEDUC do Rio de Janeiro. E também o João Luiz, bacharelado, ele é bacharelando em Direito, né? Articulador social e mobilizador político na ONG Rio de Paz, cofundador e coordenador da associação Eu Sou Eu, a Ferrugem, que é uma organização construída por egressos e egressas, né, ao longo do sistema prisional. Então, a gente vai ouvi-los nessa tarde, conversar com eles, e eu vou estar também mobilizando o diálogo, né? Então, acho que a gente pode começar. Não sei se tem alguma preferência, os professores estão me ouvindo? Oi, estou ouvindo. A gente pode começar pela Juliana, tudo bem? Com certeza. Então, pode começar? Está liberada? Pode começar. Acho que já é boa noite, né? Não sei, já são de 6:01. Boa noite a todas e todos. Eu preciso primeiro, antes até de agradecer, eu preciso parabenizar a iniciativa desse evento. Eu acho que eu fiquei aqui ouvindo, né, e vendo todos esses desafios de montar um evento de maneira remota e com essa quantidade tão grande de inscrições. Assim, eu, durante a pandemia, organizei alguns eventos também que eu achei que já tinham sido com muitos inscritos e que deu muito trabalho, não chegou nem à metade do alcance desse curso de extensão. Então, assim, eu sei o trabalho que dá, desde da organização, de pensar os temas, de chamar os professores, de enviar e-mail, de confirmar, e depois vem a fase dos certificados, e todo mundo fica muito ansioso pelos certificados, e somos poucos para fazer. Então, assim, parabéns pela iniciativa, porque eu sei que todos nós estamos exaustos nessa nova rotina, nesse novo normal, que não tem nada de novo, né? Então, assim, parabéns por terem pensado nesse projeto e agradeço pelo convite de estar contribuindo aqui um pouquinho nessa primeira aula, né, pensando essa educação como direito. Eu até falei para a Vanusa quando ela me fez o convite que, em regra, eu não falo muito sobre educação no cárcere, apesar de toda a minha atuação, tanto profissional quanto de militância e até, de certa forma,
pedagógica, né, acadêmica, envolve espaços de privação de liberdade, né? Eu acabo frequentando esses espaços há 6 anos, seja inicialmente como estagiária da Defensoria, depois como advogada, como pesquisadora. Minha pesquisa no mestrado é sobre execução penal e eu sou conselheira, né, do SEDCA, que é o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente aqui no Rio, e a minha função especificamente lá é no que tange o DEGASE, né, como a Vanusa falou, que é o órgão aqui, né, que gere os espaços de socioeducação. Então, eu faço vistoria nesses espaços, eu estou sempre em contato com os adolescentes, com pessoas privadas de liberdade, então eu tenho total diálogo com esse tema, né? E quando a Vanusa me fez o convite, não teve nem como negar, porque eu já fiz Vanusa sair da casa dela sexta-feira, 9 horas da manhã, para dar uma aula no curso de extensão de execução penal que eu organizei na UF, então não tinha nem como não retribuir essa parceria, né? Então é isso, agradeço, Ainda parabenizo. bem que você sabe. Não, eu sou uma pessoa muito grata às pessoas que nunca também me negam essas oportunidades. Era só ligar aqui. Eu preparei aqui um slide só para me organizar e eu vou colocar aqui para apresentar. Acho que vai dar certo. Vocês me digam se não... Foi, né? Foi. Então, eu começo já sugerindo a leitura desse livro da Bell Hooks, que eu amo, né? Que é Ensinando a Transgredir, né? Educação como Prática de Liberdade. Ela tem só um trechinho aqui inicial, né, que fala que o prazer de ensinar é um ato de resistência que se contrapõe ao tédio, ao desinteresse e à apatia onipresentes que tanto caracterizam o modo como professores e alunos se sentem diante do aprender e do ensinar, diante da experiência da sala de aula. E eu concordo muito com ela quando fala que esse ato de ensinar, né, realmente é um ato de resistência, né? Então eu sugiro essa leitura, é um livro muito bom, eu acho, para todo mundo que pensa educação como essa prática de liberdade, né? Antes de falar, eu juro que eu vou me ater ao tempo, tá? Eu tô aqui olhando no relógio, mas antes de falar dessa educação como direito, né, e dizer em que dispositivos legais, Constituição, enfim, onde que ela está previsto, eu não consigo falar disso, tendo esse recorte do sistema prisional, sem a gente pensar um pouco o sistema prisional brasileiro, né? Eu vi que aqui tem pessoas de diversos estados e provavelmente de inserções profissionais e acadêmicas diferentes. Eu não sei dizer se todo mundo já conhece a realidade do sistema prisional brasileiro ou se tem interesse por esse tema, mas não tem, talvez, tanto contato, tanto conhecimento. Então, a gente vai fazer aqui um panorama breve para a gente conseguir discutir melhor sobre essas coisas, né? Como a própria Edila falou, né, a nossa mediadora, somos hoje, né, a terceira maior população carcerária do mundo. Esses dados, eles são tirados através desse levantamento nacional de informações penitenciárias, que foi criado em 2004, que a gente chama de Infopen, né? O mais atual que a gente tem hoje é o de 2019, que colheu os dados de julho a dezembro de 2019, foi disponibilizado agora em fevereiro de 2020. Agora passou a ser um painel interativo, né, e que, em tese, vai ser atualizado de 6 em 6 meses. E está disponível no site do DEPEN. Gente, eu fico olhando aqui para minha cabecinha, não sei se eu tenho que olhar para onde, enfim, né? Mas os dados são, né? A população prisional brasileira, a gente já está aí, né? Com quase 750 mil pessoas privadas de liberdade. Como eu falei, somos a terceira maior população brasileira. E aqui, fazendo o recorte do Rio de Janeiro, que é o local que eu falo, esse número chega a quase 51 mil pessoas privadas de liberdade. É o terceiro maior estado com população prisional, né? A gente só perde para São Paulo e Minas Gerais. Eu sempre acho que é importante a gente ter em mente que 40% desses presos são presos provisórios, e é importante a gente sempre se questionar, né, de quem são esses presos provisórios e por que é importante falar disso. Porque são, em regra, pessoas que praticaram os crimes, a gente vai ver mais para frente, de furto, roubo e tráfico, ou seja, são crimes de baixo potencial ofensivo, sem violência, e que são pessoas que ainda não foram condenadas, ou caso tenham sido condenadas, não é uma condenação definitiva, né, como a gente chama, não houve o trânsito em julgado ainda. Então são pessoas que, em regra, deveriam estar respondendo esse processo em liberdade. Quando a gente vai avançando nessa discussão, a gente vê que as decisões, né, que mantêm com que, em regra, as pessoas respondam aos processos presos, elas são pautadas em fundamentações muito subjetivas e discriminatórias, né? E a gente vive num contexto de superlotação das unidades prisionais, então lutar contra esse excesso de prisão provisória seria, de fato, um avanço e é uma urgência que a gente apresenta, né?
os dados em relação à raça, cor e etnia, né? Segundo esse último levantamento, né? 66,69% da população prisional é composta por pessoas negras. Os dados do Infopen são colhidos, né, com base na autodeclaração. Então, aproximadamente 50% se autodeclara parda e aproximadamente 17% se autodeclara pretas, né? E a gente considera pessoas negras, incluindo pretos e pardos, né? Em relação ao número de crimes, só para a gente ter uma primeira inquietação, eu gosto de trazer esses dados, especificar um pouco mais esses dados, porque normalmente, eu sou abolicionista penal, né? Eu, de fato, não acredito na pena privativa de liberdade para nenhum tipo de crime, para nenhum tipo de pessoa. E aí, normalmente, quando a gente fala isso, as pessoas sempre falam, mas e os crimes graves, né? E aqueles crimes que causam mais repulsa na gente, como um homicídio, um latrocínio, um estupro, uma pedofilia, né? A gente tem que ter em mente que esses crimes, que são os crimes contra a pessoa e contra a dignidade sexual, principalmente, eles correspondem a 20% do número das pessoas privadas de liberdade. Então, ainda que a gente cogitasse a prisão como uma resposta viável para esses crimes mais graves, para os crimes violentos, seriam apenas não, né? Mas seriam 20%, né? Isso já desafogaria a guerra às drogas, se a gente fizer uma leitura política do que acontece na realidade, é mais uma criminalização da pobreza, né? E não, na verdade, proteger um bem jurídico que seria a saúde pública, né? E, por fim, a menor porcentagem da população encarcerada são desses crimes que envolvem administração pública, né, contra a fé pública, praticados por particular contra a administração pública, e, enfim, etc. Né? A gente viveu, né, nos últimos anos, por exemplo, a Operação Lava Jato, e aí muitas pessoas passaram a utilizar o argumento de que não existe, né, na verdade, esses recortes de classe, raça, porque nós prendemos também. Eu acho que tem alguém com fone ligado, gente, se puder fechar, que está dando interferência. E aí as pessoas começaram a falar que nós encarceramos também pessoas ricas, empresários, políticos que praticam crimes contra o direito penal econômico, né? Como se não houvesse mais essa diferença, né? A gente prende todo mundo. Na verdade, a gente sabe que a gente prendeu um ou outro para seguir como exemplo e as pessoas começaram a justificar isso, né? Porque a quantidade de pessoas encarceradas por crimes, por exemplo, de corrupção, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro, são tão insignificantes que o Infopen sequer consegue quantificar isso, né? Então, na verdade, não. A gente encarcera pessoas específicas, a nossa justiça tem cor e são por crimes de baixo potencial ofensivo. Os dados sobre educação e população prisional no Brasil, segundo esse último Infopen, aqui, gente, são dados em relação à população prisional que está em atividade educacional. E aí, aqui no Brasil, aponta, né, que 16,53% das pessoas privadas de liberdade estão em alguma atividade educacional. Aí, por exemplo, alfabetização, aproximadamente 14 mil, né? Ensino fundamental, 40 mil, ensino médio, 19 mil, ensino superior, o número já é bem reduzido, né? 796 pessoas, as atividades complementares em torno de 17 mil, cursos profissionalizantes em torno de 40 mil e pessoas que estão sendo atingidas pela remissão pelo estudo e esporte em torno de 27 mil. Especificamente falando do Rio de Janeiro, né, eu até, na minha cabeça, achei que ia ter mais gente aqui do Rio, mas eu estou vendo que é muito plural, 8%, né? O dado que a gente tem é de 8%, mas para quem tiver interesse de conhecer esses dados do seu respectivo estado, como eu falei, está disponível no site do DEPEN, esse quadro interativo, né? Enfim, né, que tem esses dados aqui, vocês podem dar uma olhada aprofundada depois. E aqui um dado interessante para a gente também pensar o recorte de gênero nisso, né? Esse painel do Infopen, ele traz, né, as pessoas que estão em atividades tanto de trabalho quanto de estudo. Aqui no Rio, segundo os dados de dezembro de 2019, são 38 pessoas ao mesmo tempo nessas duas atividades. E não tem nenhuma mulher, né? Eles pelo menos não computaram nenhuma mulher. Os 38 são homens, né? Que estão exercendo simultaneamente atividades de trabalho e de estudo. E aí, por fim, tem uma outra, por fim, não desse tópico do panorama, né? Tem uma outra sugestão de leitura que eu faço, que é esse livro da Michelle Alexander, que fala a nova segregação, racismo e encarceramento em massa. Ela fala da realidade norte-americana, mas que totalmente se aplica à realidade brasileira. E para quem tem interesse em refletir de forma crítica sobre sistema prisional, sistema de justiça criminal, sobre tráfico de drogas, façam essa leitura. Eu recomendo especificamente o capítulo 3, que fala exatamente
exatamente isso. Qual é a cor da justiça, né? E ela mostra como a justiça, sim, tem cor. Ela nos mostra, né, com pesquisas e com dados empíricos, por que o tráfico é o crime que mais aponta o racismo desde a atuação policial. Ela faz a gente refletir quem é o traficante, quem é o consumidor de drogas, tanto para a sociedade, quanto para a polícia, quanto para o judiciário. E por que é importante a gente falar disso? O fato de 20% da população carcerária, sem razão de crimes da lei de drogas, é um fator muito relevante. E mais do que isso, se a gente fizer o recorte de gênero, essa porcentagem sobe para 50%. Então, 50% das mulheres encarceradas hoje é em razão de crimes da lei de drogas e daquele pequeno tráfico, a gente sabe, né, do vapor, da mula. Tem várias questões que a gente poderia abordar sobre isso, mas não é o tema específico da aula, né? E aí, depois desse panorama, para a gente pensar que esse sistema de justiça criminal, ele de fato, ele é elitista, ele é machista, ele é racista, que a gente realmente encarcera, né? Como a própria Edila também disse, né? Através da cor da pessoa, porque pessoas pretas, elas já nascem, né, condenadas, elas não existe presunção de inocência para as pessoas pretas. Aí eu acho que a gente pode começar a pensar nesse direito da educação como um direito, né? Como acessar isso, né? É um direito, né, constitucionalmente previsto. Em tese, a Constituição Federal deveria, que é a nossa Carta Magna, né, deveria ser a lei mais respeitada, mas a gente tem acompanhado como diversas violações a ela têm acontecido, né, nos últimos tempos. Mas o que... Eu vou minimizar aqui, gente, a minha telinha, senão não consigo ler. E, então, o direito à educação está previsto no artigo 205 da Constituição Federal, que diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Já no artigo 208, prevê, né, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17 anos de idade, assegurada sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, né? Então, é uma obrigação do Estado de colaborar para que a pessoa consiga alcançar os seus mais diversos níveis de formação educacional. E aí, quando a gente pensa, né, isso está aí previsto na Constituição, está previsto na Constituição Federal, e eu acho que é muito triste, né, e muito difícil a gente pensar. Tô tentando aqui, gente, queria voltar a me ver, porque me dá nervoso não me ver. E aí eu lembro, por exemplo, né, eu comentei que eu faço várias vistorias em unidades de socioeducativo, né? E sempre que eu estou conversando com os adolescentes, tentando pensar alguns projetos com ele, atividades que a gente possa fazer, sempre me dói muito quando eu converso com um adolescente que já tem, assim, 17, 18 anos, e eles me falam que nunca frequentaram escola, que não sabem ler e não sabem escrever. E quando a gente tenta pensar no que eles querem fazer do futuro, quais são os sonhos que eles têm, às vezes eu faço exatamente essa pergunta: quais são os seus sonhos? E eles sequer conseguem me responder quais são os sonhos que eles têm. E isso é exato. A falta de acesso à educação está totalmente atrelada a isso, porque a partir do momento que a gente consegue ter uma educação de qualidade, abre o nosso caminho, né? Abre a nossa mente, a gente sabe que o conhecimento de fato transforma, liberta e faz a gente conseguir sonhar, porque faz a gente entender e conhecer as possibilidades que a gente tem, né? E fato é que boa parte da população não tem esses mesmos direitos, né? Então não consegue ter as mesmas chances e oportunidades, né? Então é muito importante a gente pensar a educação como uma educação escolar, sim, fato, mas não só mas para além de uma educação escolar, né? Pensar de que é uma ferramenta, inclusive para um trabalho educacional, e que depois a gente vai falar também da remissão da pena pela leitura, mas é através da educação que a gente consegue também acesso ao trabalho. São coisas que estão totalmente interligadas. Então, é um direito que precisa ser assegurado pelo Estado, né? E principalmente se a gente fizer o recorte do sistema prisional, né? Então, aí eu faço algumas perguntas para a gente ir pensando, né? A educação é de fato um direito para todos e para todas? Perguntas para a gente responder, né? Quais são os grupos que são mais afetados por essa ausência de acesso à educação, né? Como as desigualdades sociais afetam a educação? Será que alguém tem alguma dúvida que essas desigualdades sociais afetam o direito à educação? Será que a gente pode dizer que não é a população negra e periférica que é a mais afetada por essa ausência de acesso à educação? Porque, como eu acabei de dizer, né, essa educação de qualidade vai permitir que os indivíduos façam escolhas, que eles saibam que eles podem escolher para o futuro, para a sua atuação
profissional, né? É claro que a gente teve avanços, né? E aqui eu falo, por exemplo, a política de cotas, o CIS, o ProUni, constituem avanços ao acesso de grupos mais vulneráveis à universidade, por exemplo, né? Aqui falando do contexto do nível superior e da universidade pública. Mas quais são as políticas de permanência, por exemplo, desses estudantes na universidade? Um dos segmentos do IDPN, que a Vanusa comentou que eu estou como coordenadora pedagógica, que é um instituto que a gente acabou de lançar agora em agosto, ele vai ter 2 frentes de atuação, né? E uma das frentes é de capacitação e formação de advogados negros que vão ser associados ao instituto para atuar de maneira gratuita, né, na assistência jurídica da população preta que é vítima da violência do Estado e encarcerada, né? E esse projeto de formação é importante por quê? Primeiro que, por vezes, quando a gente se forma, a gente se forma, mas não está capacitado para isso, né? E principalmente a população negra que tem menos acessos ainda. E por que é importante a gente pensar isso? Muitos estudantes procuram a gente, estudantes de direito, pretos, que não conseguem se manter na universidade. Então, ainda que a gente consiga o acesso dessas pessoas, e isso eu vejo até pela minha turma, né? Minha turma era pouco plural na graduação, tinham poucas pessoas pretas, não tinha nenhuma pessoa trans, enfim, vários recortes que a gente pode fazer. Hoje, quando eu entro numa turma de graduação, para dar uma aula, por exemplo, ela é muito mais plural. Mas quantas pessoas realmente conseguem se manter na universidade, né? Porque são os gastos de deslocamento, são os gastos com alimentação, são os livros que são caríssimos, fazendo recorte do direito. Um livro de doutrina que é atualizado todo ano, né? Então ele é praticamente descartável, custa em torno de R$200, né? Qual aluno, principalmente um aluno de periferia, tem grana para comprar esses livros e para ter acesso a conteúdo, para ter acesso pleno a essa educação, né? Então, é muito importante a gente pensar essas políticas de permanência, é importante a gente questionar essa desigualdade na educação, porque essa desigualdade de oportunidades educacionais, ela interfere diretamente nas chances que essas pessoas vão ter e nas escolhas que elas vão poder fazer. E a gente não pode tratar a educação como um reprodutor de desigualdades, né? Ela é um direito constitucionalmente previsto e que deve ser assegurado a todos nós, durante toda a nossa trajetória, desde a nossa infância, e ela não pode reproduzir desigualdades, ela não pode ser um espaço de mais discriminação, né? Então, especificamente nos espaços de privação de liberdade, entendo que a pessoa privada de liberdade, ela precisa conhecer os seus direitos, que é o que eu chamo de consciência dos direitos, até na minha dissertação tem um capítulo que fala sobre isso, porque não existe essa consciência de direitos, né? Tanto da pessoa privada de liberdade, por vezes dos seus familiares, eles não têm essa consciência de direitos, e isso é um direito dele, é um direito saber disso, né? A gente precisa entender a educação como um direito, como um possível resgate da cidadania dessas pessoas. É importante a gente publicizar as informações sobre o cumprimento, sobre a execução da pena, sobre todos os direitos dessa pessoa privada de liberdade, explicar, por exemplo, que esse excesso de prisão provisória é errado, ele é ilegal. O preso tem que saber, um preso que está privado de liberdade provisoriamente há mais de um ano, por vezes a instrução criminal nem aconteceu ainda, ele tem o direito de ter consciência de que isso é ilegal, de que isso é contra a lei. Só que isso vem através também da educação, pensando ela de forma ampla, inclusive, né? A gente precisa entender que pessoas privadas de liberdade são cidadãos como nós, são seres humanos, e elas têm que ter os seus direitos respeitados, né? Sempre que eu falo isso, que pessoas privadas de liberdade são cidadãos, eu lembro de uma experiência que eu tive, nesse projeto que eu coordeno, né, do UF nas Ruas, que é um projeto de extensão voltado principalmente para atuar com familiares de presos e com egressos, né? E aí, durante o ano de 2019 todo, a gente fez atividades nas filas de unidades prisionais em Niterói para inicialmente mapear as demandas desses familiares, para ver de que forma a universidade poderia auxiliar, não só de jurídica, né, mas de maneira ampla. E aí, um dos dias que a gente fez atividade foi durante a saída de VPL, né? Para quem não sabe aqui, VPL é visita periódica ao lar, que é um direito que o preso tem quando ele está no regime semiaberto, que no caso eu chamo mais de semi-fechado, né? Porque ele continua preso como se fosse um regime fechado, e ele só consegue sair se tem exatamente essa autorização para o estudo ou para o trabalho. E também tem direito a essa visita periódica ao lar, quando você comprova que tem vínculo familiar, e aí você passa 7 dias com a sua família. E aí a gente foi acompanhar uma dessas saídas no Dia das Crianças, em outubro. Chegamos às 5 da manhã, porque eles começam a ser liberados por volta das 6.
E aí, muita gente, né, muitas famílias ali na porta, celular, muito choro, filhos, enfim, uma multidão de pessoas esperando ali ansiosos que o seu familiar saísse. E aí, quando eles começam a sair, estão abraçando seus familiares, chorando, uma extensionista vira para mim e fala: caramba, professora, eles são seres humanos, né? Porque tem gente que tem dúvida ainda, né? De que a pessoa que está privada de liberdade, ela é um ser humano e que tem os mesmos direitos que todos nós. E aí, quando você vê ela saindo daquele muro, há 5 minutos antes, ela era considerada um criminoso de alta periculosidade. 5 minutos depois, você está vendo aquela pessoa ali... Deu errado, né? Oi? Tá acontecendo alguma coisa? E aí, 5 minutos depois, você tem aquela pessoa ali que está emocionada e que sente saudade, que sente amor e que tem família e que tem toda uma história e que, de fato, é um cidadão e que tem direito a todos e que tem que ter todos os seus direitos garantidos, né? Então, é importante a gente pensar nisso, a gente pensar nessa educação como uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho, de geração de renda, que é fundamental essa geração de renda, inclusive para evitar um retorno ao cárcere. A gente não pode ser hipócrita de achar que uma pessoa que ficou privada de liberdade por anos, que por vezes perdeu o vínculo com a sua família e que durante a sua privação de liberdade não teve acesso à educação, não teve acesso ao trabalho, que oportunidades ela vai ter quando sair do cárcere, né? A gente precisa pensar sobre isso, né? A lei de... Tá voltando, gente? A lei de execuções penais, ela determina que todos devem ser tratados com dignidade e ter direito ao trabalho e ao estudo. A educação, ela se mostra como uma possibilidade de transformação e... eu fico me perguntando, né, se a justiça, por exemplo, ela potencializa ou ela acaba por dificultando o acesso ao estudo às pessoas privadas de liberdade, né? Normalmente, a justificativa dos magistrados é que são presos de alta periculosidade, que praticaram crimes graves e que há risco de evasão a partir dessa concessão de saída extramuros para o estudo, por exemplo, né? E são sempre fundamentos subjetivos e ilegais para indeferir esses pedidos. Aí eu trago aqui um recente, agora da pandemia mesmo, de um caso que eu acompanho até pro bono, que chegou por um pedido de uma familiar, e ele foi para o semiaberto, a gente tinha conseguido, né, um curso profissionalizante para ele fazer, e, enfim. E aí a justificativa do magistrado foi, né, verifica-se que o apenado acabou de ingressar no regime semiaberto, motivo pelo qual fundamental que seja submetido a um período maior de observação, mesmo ele já tendo preenchido o requisito objetivo de tempo, ter um ótimo comportamento carcerário, já está privado de liberdade há mais de 2 anos, ele acha, pelo entendimento dele, que não tem nenhum respaldo legal, sem nenhum elemento técnico para isso, que ele precisa de um maior período de observação, permanecendo nesse regime sem que ainda lhe seja concedido benefício capaz de ensejar sua liberdade. Diga-se que ocorre de forma totalmente desvigiada, ficando o retorno ao cárcere ao livre-arbítrio do condenado, né? Então é isso, a pessoa está encarcerada há mais de 2 anos, nunca teve nenhuma falta grave, tem um ótimo comportamento carcerário, preencheu o tempo, ou seja, de acordo com a lei, com a LEP, ele teria o direito a estudar, mas o juiz acha que precisa de mais um tempo, porque é isso, né? A gente pensar de que forma essas vidas são tratadas nos espaços de privação de liberdade pelo judiciário. E por que elas são tratadas com tanto descaso? E aí vem todas as questões que eu levantei enquanto eu falava desse panorama, né? Não tem como a gente pensar isso sem a gente não pensar no racismo, porque se não fossem pessoas pretas, que são esses corpos indesejáveis pela sociedade, elas seriam tratadas de uma outra forma. Esse direito seria assegurado, né? Para a gente continuar pensando educação como direito, né? Temos o Plano Nacional de Educação, e eu acho que provavelmente no decorrer do curso tenham pessoas até muito mais capacitadas no tema da educação para falar sobre isso, mas é uma lei ordinária que está prevista constitucionalmente, que vai estabelecer essas diretrizes, metas, estratégias no campo da educação. Uma das metas, né, que é a meta 10, ela prevê essa oferta de no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada, educação profissional. E uma das estratégias é que esse atendimento, que isso atenda, né, as pessoas privadas de liberdade, de acordo com o Ministério da Justiça. Os estados, eles têm total autonomia para implementar as atividades de estudo e trabalho. Os estados, né, também são responsáveis por escolher a forma de implantar a redução da pena para o estudo, mas devem seguir tanto as diretrizes do MEC quanto as diretrizes nacionais de educação em prisão, né? E é muito importante, gente, a gente efetivar todos os direitos que possam, de alguma forma, reduzir o tempo
tempo de pena de prisão, principalmente pensando que todas as nossas prisões, sem exceção, elas são todas ilegais e reproduções de tortura, né? Então, a partir do momento que os espaços de privação de liberdade não respeitam nenhum dos critérios estabelecidos na LEP, eu posso afirmar, sem menor dúvida, que são espaços ilegais. E, a partir disso, a gente precisa reduzir, da forma que for possível, o tempo de permanência dessas pessoas em espaços de privação de liberdade, né? A gente considera-se, né, que um dos principais avanços normativos do direito à educação em espaços de liberdade foi a possibilidade de remissão da pena por educação. Eu sei que, por meio da educação, né, no campo político, ainda há um grande desafio de concretizar essas oportunidades de acesso a serviços educacionais em diferentes níveis de ensino, porque, por exemplo, que é importante a gente lembrar, né? O nosso Código Penal diz que, no artigo 38, que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Ou seja, em tese, além de perder o direito político, por exemplo, porque o preso não pode votar, ele perde o direito de ir e vir, né? A sua locomoção. Mas o direito, por exemplo, à educação, que está previsto no Código Penal, está previsto na Lei de Execuções Penais, ele deveria ser mantido. Só que quando a gente vê, a realidade é que poucas unidades prisionais têm escola, as que têm escola têm poucas vagas e elas estão superlotadas. Então, por exemplo, o Evaristo de Moraes, que é uma unidade que eu acabo indo com frequência, hoje está com quase 4.000 presos. Ele tem escola, mas quantos desses presos conseguem ter vaga nessa escola, né? Importante a gente pensar isso. O artigo 3 da LEP também reforça isso, dizendo que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ou seja, o direito à educação, ao estudo, também está previsto na LEP e ele não é assegurado. O artigo 10 e o artigo 11, inciso 4 da LEP diz: a assistência ao preso ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência e sociedade. Inclusive a assistência educacional. E, como eu disse antes, ela não é assegurada da forma que há previsão na lei, né? Mesmo o Estado considerando que esse acesso à educação, essa assistência educacional, seria um dos grandes fatores da ressocialização, né? Considerando que ressocialização para mim não existe, né? Mas João com certeza vai poder falar muito melhor do que eu, com muito mais propriedade sobre isso. E aí, só para fins de registro, né? Como aqui a gente está pensando em educação como direito, e tentar pensar em que dispositivos legais essa educação no âmbito do sistema prisional está prevista, né? Como eu falei inicialmente, é um direito constitucional e dentro da legislação penal ela também está assegurada, deveria estar assegurada, né? Então, a gente tem uma seção na Lei de Execuções Penais que é específica para falar de assistência educacional. E aí, por exemplo, o artigo 17, né, diz que a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internato. Diz no artigo 18 que o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Diz no artigo 18A, que é muito recente, vários artigos que eu vou falar aqui, gente, foram implementados só em 2015, para a gente ter noção disso, né? Diz que o ensino regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência ao preceito constitucional da sua universalização. Parágrafo 1º. O ensino ministrado aos presos e presas entregar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativa e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou administração penitenciária. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos. Parágrafo 3º. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.
Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para o uso de todas as categorias de reclusos providas de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Ou seja, em tese, segundo a lei, toda unidade prisional deveria ter obrigatoriamente uma biblioteca. Artigo 21, parágrafo 1º. O censo penitenciário deverá apurar o nível de escolaridade dos presos e das presas, a existência de curso nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidas, a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos, a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo, outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. A gente não tem esses dados tão atualizados da forma que está descrita aqui, por exemplo. Isso seria muito importante até para pensar a política pública, né? Então, a gente sequer tem uma transparência exatamente de todos esses dados aqui previstos, por exemplo, né? E acho importante a gente destacar, né, que como um esforço para incentivar e valorizar a escolarização no ambiente carcerário, a Lei 2.433 de 2011 alterou a redação dos artigos 126, 127 e 128 da LEP para possibilitar, além da remissão pelo trabalho, a remissão da pena pelo tempo de estudo no cárcere. Isso é importante a gente pensar que é relativamente recente isso, né? Por muito tempo, a gente só considerou o trabalho para fins de remissão da pena. Então, foi um grande avanço eles pensar, né, que essa atividade educacional também era importante para fins de remissão, né? Pensar que a educação para as pessoas em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos prisionais é tratado no âmbito do EJA, e eu acho que vai ter uma aula aqui específica sobre isso, né? Pensar o Plano Nacional de Educação, porque aborda essa educação de jovens e adultos. Diversas outras resoluções também já foram implementadas no âmbito do EJA, eu acredito que isso vai ser falado mais para frente, né? Eu sei que vai ter uma aula específica de remissão da pena pela leitura, e eu não vou aprofundar isso, mas só para a gente pincelar, para a gente saber, né, de fato, em níveis de legislação, da LEP, né, onde que está prevista essa remissão, estudo, trabalho, né? A remissão da pena, como eu falei, ela pode ocorrer pelo trabalho ou pelo estudo para os condenados em regime fechado e semiaberto. Isso está lá no artigo 126 da LEP. A saída temporária para o estudo está prevista no artigo 122, inciso 2 da LEP. A remissão pelo estudo, ela também alcança o preso que estiver no regime aberto ou em livramento condicional. A remissão pelo trabalho não alcança esses presos, porque há uma premissa de que nesses regimes você deveria estar trabalhando. Inclusive, a própria LEP, ela exige que nos primeiros 3 meses, né, após a concessão do livramento condicional ou do regime aberto, você tem que comprovar o trabalho, né, como se isso fosse a realidade das pessoas que estão privadas de liberdade e saem do sistema, como se fosse tão fácil assim você conseguir o trabalho, né? Então, não há remissão nesses casos, mas há remissão pelo estudo para as pessoas que também estão cumprindo pena ainda, mas numa modalidade que prevê uma certa liberdade. A remissão pelo estudo, né, é de 1 dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, ou seja, 4 horas de estudo diárias, né? Há ainda também a possibilidade... E é importante a gente falar que não está atrelada à aprovação, ao rendimento. Pelo estudo, ela está atrelada à frequência, né? E você rende um bônus de 1/3 dos dias remidos se você tiver a aprovação. Aí sim, né? A conclusão de um ensino médio, fundamental, superior, enfim, durante o cumprimento de pena, também te dá um bônus durante a remissão, né? Só para pontuar, a remissão pelo estudo inclui curso profissionalizante, cursos de requalificação, e você também pode acumular a remissão pelo trabalho com a remissão pelo estudo, né? Ela é possível, né? A remissão pela leitura, ela é relativamente recente, né? Ela é como se ela tivesse sido incubada a remissão pelo estudo. Na LEP não há uma previsão legal da remissão pela leitura, né? Mas há essa recomendação 44 do CNJ que prevê isso, e a gente consegue incluir ela na remissão pelo estudo, onde o preso ou a pessoa presa, né, poderá ler até 12 obras por ano, e cada uma significa remissão de 4 dias da pena. Mas eu não vou entrar muito nisso, porque eu sei que vai ter uma aula específica sobre isso, né? E aqui, falando de instrumentalização da remissão, só para a gente saber que a remissão pelo estudo, pela leitura, pelo trabalho, ela não é automática, né? As planilhas são juntadas no processo, quem vai decidir isso sempre vai ser o juiz, a defesa tem que fazer esse pedido, seja o advogado, seja
seja o defensor público. E aí, por fim, que eu já passei 2 minutos aqui no meu horário, é o Enem prisional, né? Eu tive muito contato com o Enem prisional através dessa pesquisadora que é a Marina Nunes Teixeira Soares. Eu encontrei ela em diversos congressos e ela trabalha no INEP. E ela estava trabalhando exatamente nessa parte do Enem prisional, né? E aí tem esse artigo dela só como exemplo que fala de alguns pontos, só para a gente saber que essa regulamentação do CNJ, que trata da remissão pela leitura, também ampliou a interpretação da LEP, né? Indicando, entre atividades complementares aptas a ensejar a remissão pelo estudo, a aprovação nos exames educacionais nacionais que certificam a conclusão, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, né? E aí a redação dessa recomendação diz que, na hipótese de o apenado não estar circunstancialmente vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando com isso obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou no Exame Nacional do Ensino Médio, né, a fim de se dar plena aplicação do disposto no artigo 5º do 126 da LEP, considerar, com base de cálculo para fins de cômputos de horas, visando a remissão da pena pelo estudo, 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, né? Então, assim, resumindo, é só considerando que esse Enem prisional, ele começou a ser implementado, né, depois de 2014, também é uma forma de remissão pela pena. No ano de 2010, o INEP implementou, né, esse Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade, jovens cumprindo medidas socioeducativas, né, que inclua a privação de liberdade, e ele passou a ser conhecido como Enem PPL, né? Ele não é uma versão elaborada pedagogicamente de uma forma diferenciada para esse público, né? É a mesma versão de uma prova aplicada em situações que demandam a reaplicação do exame do Enem, né? A única diferença é que ele é aplicado dentro das unidades prisionais, né? E ocorre em dias úteis, né, depois do Enem, que as pessoas que não estão privadas de liberdade realizam, né, e ele possibilita 3 coisas, né, a certificação de conclusão do ensino médio, a remissão da pena, que é muito importante para fins de desencarceramento, porque qualquer dia a menos dentro do cárcere é muito importante, e o ingresso no ensino superior, inclusive com a possibilidade de benefícios de estudos pelo ProUni, né, enfim. E ela fez uma avaliação, por exemplo, para a gente ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, né, os dados que ela traz não estão atualizados, né, porque o mais recente é de 2014, mas só para a gente ter uma ideia, quase 1.000 presos, né, 932 pessoas privadas de liberdade fizeram esse Enem prisional no ano de 2014, o número de homens, né, acaba sendo muito superior ao número de mulheres, mas também a população prisional masculina é muito maior também, né? A média de idade dos participantes, ela aponta que é entre 30 anos, e conclusões que ela teve, né? Embora a participação no Enem PPL tenha aumentado expressivamente em todas as unidades da federação, ela acredita que os resultados obtidos pelos participantes foram, de forma ampla, insatisfatórios para a obtenção da certificação de conclusão do ensino médio, o que implica em um pouco impacto para o progresso educacional das pessoas presas. Ela diz que o exame não é preparado pedagogicamente para os encarcerados e sua aplicação torna as condições de participação dos candidatos ainda mais desiguais quando comparadas às do Enem regular, né? Exemplo da aplicação do questionário socioeconômico no momento da realização do conjunto de provas, né? Então, ela conclui que não é uma política voltada para os indivíduos que cumprem pena privativa de liberdade, mas apenas a introdução, né, dentro dos muros da prisão, de uma política pensada para indivíduos que se encontram em liberdade, né? Ela acredita que é um esforço reduzido, ela trabalha até hoje no INEP, né? Então, ela cuida, né, dessa parte burocrática de pesquisa, né, em relação dos dados do Enem prisional, e acredita que precisa aperfeiçoá-lo para que seja realmente uma política voltada para as pessoas presas e que abarque mais essas pessoas e que permita meios que essas pessoas consigam realizar o Enem de uma forma mais satisfatória, né? E aí, por fim, para encerrar, eu gosto muito de um trecho da Vilma Reis, que eu sempre falo, que ela diz o seguinte, né? Eu cresci com essa avó que me dizia, eu estou limpando a casa dos brancos, eu estou catando pimenta de ganho, mas você tem a obrigação de ser doutora. Compreendi que essa frase de minha avó não é sobre você ser doutora para você. Não é você pegar o título e achar que você ficou melhor do que alguém da sua comunidade. Os nossos títulos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja lá o que for, devem ser ferramentas para a gente seguir no projeto de libertação do nosso povo. Porque enquanto tiver uma mulher negra sendo humilhada no
serviço de saúde, enquanto um homem negro continuar sendo humilhado numa blitz da polícia, todas e todos nós estaremos na linha de tiro. Então, a gente fica com essa mensagem, porque eu acredito que aqui muitas pessoas estejam também seguindo carreira acadêmica, que a gente use a nossa formação como veículos, né, de compartilhamento de conhecimento, de compartilhar esse acesso à educação, de compartilhar essa consciência dos direitos, tanto das pessoas privadas de liberdade ou não, né, que a gente seja uma ferramenta contra o racismo, que tenhamos práticas antirracistas cotidianas, e eu acho que era basicamente isso. Não consegui ler nenhum comentário. Se tiver alguma pergunta, enfim, a gente responde depois. Estou muito ansiosa para ouvir os outros colegas. Obrigada mais uma vez. Como é que eu encerro aqui, gente? Não sei para isso. Stop, acho que foi. Obrigada, Juliana, pela excelente exposição. Acho que foi bem pontual e pertinente a sua fala, né? E eu não sei se a gente pode passar logo para as perguntas, acho que é melhor, né? Ou Edra, eu sugiro colegas... que a gente faça a rodada de perguntas no final, porque eu tenho medo de que a gente acabe com a participação... Tome o tempo dos outros, né? Ok. Tá? E pedir para o pessoal ver o tempo direitinho, tá bom? Ok. Então, a gente vai passar para o próximo colega que vai falar. Acho que pode ser o Márcio, né? Márcio Nicodemos, doutorando em Educação. Aproximadamente 30 minutos. O Márcio está aí? Estou aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Boa noite. Meu nome é Márcio, eu sou professor de Filosofia da DIESP, que é a Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, há aproximadamente 7 anos. E atualmente também eu sou doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Eu queria agradecer ao convite da professora Socorro Calhau, da professora Vanusa Mello, também à organização da Ana Nobre, da mediadora, a Edila, e os outros professores também, a Juliana Sanches, que fez uma fala excelente agora, acho que deu uma base para o curso começar com tudo, né? O João também. É isso, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter um espaço para a gente poder trocar uma ideia e debater um tema que é tão urgente, tão necessário hoje em dia. A minha aula, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo o slide ou não? Sim. Ótimo. O título da minha aula é Pelo Direito a uma Educação que não mantenha Auschwitz. E pode causar certa perplexidade, mas logo a coisa vai andar e a gente vai entender qual é a proposta. Porque justamente a proposta da minha aula é trazer uma provocação para a gente pensar junto. E a ideia dessa aula veio a partir de uma perplexidade que eu tive quando eu estava lendo uma entrevista